E aí pessoal, tudo bem? Hoje é a primeira aula de 2020. Eu estava programando fazer essa aula no início do mês de fevereiro, mas comecei a fazer essa aula devido ao que nós estamos acompanhando na imprensa em relação ao coronavírus. Um vírus que não é conhecido de hoje, um vírus bastante conhecido, uma família chamada Coronaviridae, um vírus que apresenta RNA e que lá em 2002 já se ouviu falar em uma região da China, numa doença chamada SARS, ou SARS, da definição Síndrome Aguda Respiratória Severa. Eu, como professor de biologia, muitas vezes, toda vez que eu explico a matéria sobre vírus, eu menciono nas viroses a doença SARS e chamo ela de pneumonia asiática, explicando que essa pneumonia não é causada por bactéria e não poderá ser tratada com antibióticos, já que doença que é tratada com antibióticos deve ser doença causada por bactérias. Em especial, estamos falando de um vírus. Pois bem, hoje, dia 22 de janeiro de 2020, a gente vem acompanhando desde o início do mês, lá na província de Hubei, na cidade de Wuhan, na China, acontecimentos relacionados a uma espécie de vírus, coronavírus, um pouco diferente daquele coronavírus do Oriente Médio e também um pouquinho diferente do coronavírus SARS. Mas ele transita entre esses dois vírus e com um grau de epidemia. Então, na data de hoje, a OMS está reunida para definir os parâmetros em relação a essa doença, este surto. Vamos aos fatos. Bem, em algumas regiões da China, nessa região especialmente que eu acabei de falar, na província de Hubei, as pessoas têm uma relação muito próxima com animais silvestres e domésticos e também uma relação alimentar. Então, uma região talvez que tenha muito contato com animais e com animais potencialmente já infectados por esse vírus, já que muitos animais podem ter no seu organismo esse vírus. Como o homem tem contato com um animal infectado, facilmente o homem vai se infectar. Então, só para chamar a atenção, vamos a alguns dados importantes sobre o coronavírus. Primeiro, essas informações aqui. Autoridades de Wuhan, província de Hubei, informaram na segunda-feira, isso no dia 20 de janeiro, que 136 novos casos desse vírus foi detectado e uma terceira vítima fatal, ou seja, 136 casos e 3 vítimas fatais na data de 20 de janeiro. Muito bem, esses são dados oficiais. Até então eram 62 casos oficiais. Bom, então o que acontece? Eu vou falar para vocês daquilo que foi divulgado na data de hoje, dia 22, no início da tarde. Então, 17 casos confirmados de mortes causadas de forma confirmada pelo vírus coronavírus e em torno de 440 casos de pessoas infectadas. Pois bem, há uma situação muito preocupante, porque há indícios de que mais de 1,7 mil pessoas já possam estar infectadas nessa região da China e também em vários outros países que já também notificaram, entre eles alguns outros países asiáticos, até mesmo. Nós estamos falando agora de um caso registrado nos Estados Unidos e agora há pouco, num período da tarde, no dia 22 de janeiro, ou seja, na data de hoje, foi divulgado no G1, vocês devem ter acompanhado também, de um caso no estado de Minas Gerais, aqui no Brasil, de uma brasileira que foi viajar lá para a região da China e voltou no dia 18 e está internada, possivelmente infectada por esse vírus. Então, nós estamos falando, talvez, no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, talvez esses números possam estar muito acima daquilo que já foi mencionado. Isso é extremamente preocupante mesmo. Vamos agora falar um pouco mais sobre o coronavírus, por exemplo. Bom, então eu tenho aqui para vocês alguns dados importantes que a gente vai começar a falar que vírus é esse. Isso é importante mencionar. Então, amostras de 2019 do chamado coronavírus, tem uma sigla que é o nCoV,
como é chamado, foram coletados em pacientes analisados em laboratórios e autoridades da China, e a OMS concluiu que é uma infecção, então, denominada coronavírus, como nós falamos agora há pouco, é um vírus RNA, um vírus envelopado que causa sintomas de um tipo de pneumonia que pode ser muito grave. Quais os sintomas dessa doença? Febre, tosse, falta de ar e dificuldade para respirar. Em casos mais graves, pode evoluir para pneumonia e síndrome respiratória aguda grave e causar ainda insuficiência renal. Bom, a situação é grave? Bom, coronavírus pode causar desde um resfriado comum até a morte do paciente, como os médicos estão informando. Então a gente pode concluir que é grave, é muito grave. É importante lembrar que esse vírus é um vírus com um potencial de surto epidêmico. Nós não estamos falando ainda na data do dia 22 de janeiro em pandemia. Ainda não, se bem que a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Bem, mais informações para a gente poder entender melhor o caso. Bem, nós não vamos aqui, só porque estamos falando da China, nós sabemos que é uma região altamente, com uma densidade populacional muito grande, então isso também, os casos desses surtos epidêmicos devem também ser bastante expressivos, também estão relacionados a esse dado, ou seja, ao tamanho populacional encontrado nessa região. Mas também é importante mencionar que em algumas regiões da China existe uma relação muito comum no consumo humano de carne animal, de alguns animais que aqui na nossa região, por exemplo, nós do Ocidente falamos que são animais domésticos. Falamos não, temos como animais domésticos, entre eles cães e gatos, por exemplo, o que em algumas regiões, por exemplo, da China, eles são tratados meramente como comida. Simplesmente como comida. Então, a gente tem que imaginar que entre esses animais que eu estou mostrando para vocês, vamos citar aqui guaxinins, gatos, cães, civetas, coelhos, aves, a beluga, serpentes, enfim, vários animais também com frutos do mar, crustáceos, são consumidos. Isso não é de hoje, isso é uma relação humana, é natural. Nós comemos porco, por exemplo, em algumas regiões do mundo o porco não é consumido, como também bovinos, etc. e tal. Nós não devemos assim olhar para os chineses com um ar de culpa, né, dizer, eles comem coisas estranhas que a gente não come. Enfim, isso é uma questão que não se deve ser mencionada. O que deve ser mencionado é o fato de que animais que potencialmente são possuidores de doenças estão sendo consumidos sem o controle sanitário. Esse é o problema. Então eles são levados para mercados públicos, vivos, ali são mortos e vendidos, ou até mesmo ali consumidos. E isso sim facilita a disseminação dessas doenças. Então a gente está falando não do consumo por si só, mas pela relação, essa relação sanitária completamente precária e deficitária que todo mundo sabe que acontece em algumas regiões, por exemplo, na China. Não somente, mas na China, porque estamos falando agora de um caso específico que é esse vírus chamado coronavírus, ok? Muito bem. Outra situação importante é essa aqui. Nós acabamos de falar que os hábitos de consumir, eu tenho algumas imagens aqui para relatar para vocês, o que vocês podem agora mesmo buscar aí no Google, e vocês vão colocar hábitos alimentares de chineses, vocês vão se horrorizar, por exemplo, com cães pendurados, sendo abertos assim em praça pública, em mercados públicos, ali cortados, muitas vezes ali vendidos e consumidos ali. Gatos e assim, vários animais. Aquilo que nós temos como pet em casa, eles olham como comida, né? Então, esse é um fato importante que deve ser considerado. Bem, então vamos mais uma vez nos certificar de que hoje é dia 22 de janeiro de 2020, estamos falando do coronavírus aqui no canal Biologia Me Aprova, com uma situação altamente perigosa, e falamos então de um vírus com uma capacidade pandêmica. Hoje, um surto epidêmico, mas com uma capacidade pandêmica. O que a gente pode fazer para tomar cuidado? Bem, ficar atento aos meios de comunicação, ao que a Anvisa
deverá se posicionar. Acredito que entre hoje e amanhã a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deve se posicionar com orientações. A gente vai seguir essas orientações e tomar alguns cuidados para ver o que vai acontecer. Vamos ficar atentos, né? Mas se uma pessoa está doente, e isso vale para qualquer tipo de doença viral, como resfriado, por exemplo, deve tomar alguns cuidados, né, para evitar que esse vírus ele vá se perpetuar para outras pessoas pelo contágio direto, né, por gotículas de saliva, por exemplo. Então fica a dica aí para a gente apenas ficar atentos aos meios de comunicação em relação a essa situação que hoje eu chamo a atenção de vocês, o coronavírus ou então o SARS, a Síndrome Aguda Respiratória Severa. Valeu? Vamos acompanhando e vamos ver o que acontece. Até mais. Tchau, tchau.